Gente, se você ainda não entendeu muito bem como que funciona a escala, o que são essas escalas, né, que a gente representa projetos de arquitetura, eu acredito que esse videozinho rapidinho vai te ajudar a entender isso, né? Vamos pensar juntos. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre a escala, gente, é o que significa cada um desses números que ficam do lado esquerdo e do lado direito do dois pontos, tá? O que significam esses números, tá? Esses números significam uma dimensão, tá? Um tamanho medido em centímetros dos dois lados, tá? Então, o que significa basicamente? Uma relação entre alguma coisa que tem 1 centímetro e alguma coisa que tem 10 centímetros, tá? É uma relação. Essa relação é mostrada por esses dois pontos aqui, tá? Então, é um 1 centímetro relacionando com um 10 centímetros, tá? Tudo em centímetros. Beleza. Então, o que significa quando eu falo que um desenho está numa escala 1:10? Olha só. Nesse momento, eu estou falando que, neste meu desenho, cada 1 centímetro, que esse número que está na esquerda aqui dos dois pontos, cada 1 centímetro equivale a 10 centímetros na realidade, né? Na minha construção, né? Nas paredes, nos pisos, etc. Tá? Isso quer dizer, isso que significa a escala, né? Uma relação entre um tamanho que está no desenho e um tamanho grandão que está lá na realidade, tá? Então, se está 1:10 a escala, significa que 1 centímetro do desenho equivale a 10 centímetros da realidade, tá? Basicamente isso. Então, acho que um truque é a gente pensar assim, né? Como se fosse escrever por extenso essa frase que está escrito 1:2.10. O que é essa frase? Essa frase é 1 centímetro equivale a 10 centímetros. É isso que está dizendo, né? Eu acho que quando a gente pensa assim, facilita um pouco, tá? Lembrando que o lado esquerdo é sempre tratando do desenho, o lado direito tratando da realidade, tá? Vamos dar um exemplo, só pra gente melhorar essa compreensão. A gente quer representar um objeto que mede 30 centímetros, né? Uma das dimensões desse objeto, né? Mede 30 centímetros na realidade, né? Então, eu penso, bom, o 30 centímetros está do lado de cá, né? Então, eu sei que se cada 1 centímetro equivale a 10 centímetros da realidade, né? Eu posso fazer uma regra, aqui como os números são fáceis, a gente pode fazer uma regra de 3 de cabeça, né? Então, se eu preciso, né, representar um objeto que tem 30 centímetros de comprimento, por exemplo, a sua régua escolar, né? Ela não tem 30 centímetros de comprimento. Se eu quisesse desenhar a régua, né, numa escala 1:10, que tamanho que ela ficaria? Bom, sei que para cada 10 centímetros vai 1 centímetro. Então, eu preciso 3 vezes, né? Esses 10 centímetros, preciso de 3 centímetros, tá? Esse exemplo é bem fácil. Vamos pensar um exemplo um pouquinho mais difícil, né? Que é quando o meu objeto da realidade mede, ele é informado em metros, não em centímetros, né? Por exemplo, vamos falar de um cômodo aqui de uma casa que mede 3 metros por 2 metros em planta, tá? Como que vai ficar o tamanho desse desenho desse objeto em escala 1:100, né? A gente tem que pensar, bom, eu já sei qual é essa relação. Eu já sei, olha só, eu já sei qual é o tamanho do meu objeto na realidade, né? Nesse caso, isso é um pouco mais difícil porque ele está em metros, a gente precisa converter, ó, a gente precisa fazer essa conversão, né? A gente precisa lembrar que 3 metros são 300 centímetros, que 2 metros são 200 centímetros. Aí, quando eu faço essa conversão, tudo fica mais simples, é só eu realizar uma regra de 3, tá? Nessa regra de 3, eu chego na conclusão de que o meu objeto no meu desenho vai ter 30 centímetros, equivalendo a 300 centímetros na realidade, né? Por 20 centímetros, equivalendo a 200 centímetros, que são 2 metros, tá? Só pra gente mostrar aqui rapidinho o que é essa regra de 3. Eu posso fazer um outro vídeo também, explicando bem mais detalhado pra gente fazer uma regra de 3, tá? Mas aqui, vamos mais rapidinho. Então, ó, como que a gente monta essa equivalência, né? Ó, qual que é a ideia? Eu já sei qual é a minha referência de equivalência. Minha referência é 1:10. Depois eu ponho
o que eu quero encontrar no meu caso particular, né? No meu caso particular, eu já sei qual vai ser o tamanho do meu objeto na realidade. Por exemplo, essa medida de 3 metros, que são 300 centímetros. Então, logo abaixo, ó, na mesma coluna do 10, ou seja, do que está na realidade, eu ponho 300. Né? Na coluna do desenho, eu ponho X, ou seja, é o que eu quero descobrir, né? Eu quero descobrir qual o tamanho da minha linha, né, no meu desenho, para representar um objeto de 3 metros, né, na escala 1/10. Beleza, então, lembrando, né, a gente faz uma regra de 3, aqui a gente multiplica cruzado, 300 vezes 1 é igual a 10 vezes x, beleza? Faço a minha continha, chego que o x é 30. 30 o quê? 30 centímetros, lembra? O centímetro já estava colocado aqui, falta só você colocar o numeral. Daí que eu chego nessa relação aqui. Para eu desenhar um objeto que tem 3 por 2 em escala 1/10, vou desenhar ele com 30 centímetros por 20 centímetros. Beleza? Vejam os outros vídeos sobre regra de 3 para facilitar também. Abraço!